Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, o nosso grupo vai apresentar sobre o Tribunal do Júri, especificamente sobre as sessões de julgamento, onde nós iremos abordar sobre diversos assuntos, bem como o que é o júri, o que é uma sessão de julgamento, como ela acontece, a ordem de votação, quem compõe a mesa e também o que ocorre ao final da sessão de julgamento. Então, esses e entre outros assuntos que são de extrema importância para a compreensão do tema que é tão importante. Então, o Tribunal do Júri ele é a instituição responsável pelo julgamento dos crimes contra a vida. Nós iremos apresentar e explicar melhor no decorrer da nossa apresentação. Nós vamos elencar cada um dos crimes contra a vida para melhor entendimento de vocês, mas de antemão já deixo aqui o conceito do Tribunal do Júri para facilitar o entendimento durante toda a nossa apresentação, né? Então, o Tribunal do Júri, ele é uma instituição responsável pelo julgamento dos crimes contra a vida, que é caracterizado por uma atitude de democracia, né? Que foi instituída há muito tempo no Brasil, desde 1822, então está nas nossas constituições desde 1822. Então, torna-se importante expor a relevância do Poder Judiciário em conduzir um julgamento coerente desde o início até o final, né? Ou seja, desde o recebimento da denúncia até a sentença final. Então, nesse contexto, se encaixa a forma democrática da instituição do Tribunal do Júri, no sentido de que pessoas de diversas áreas e também pessoas que não possuem nenhum tipo de conhecimento técnico possam decidir pela acusação ou pela absolvição do réu, não só com base nas exposições feitas pela acusação ou pela defesa, mas também essas pessoas elas vão decidir com base nos seus princípios. Quais seriam eles, né? Seus costumes, seu modo de vida, sua criação, sua religião, formação, filosofia, dentre outros, né? Que quando a gente fala que pessoas que não possuem um conhecimento técnico ou até pessoas de outras áreas que não é do direito, né, vão decidir sobre a condenação ou sobre a absolvição de uma pessoa, é inevitável que essas pessoas elas tomem sua decisão com base nesses princípios, né? É inevitável que elas usem isso como forma de decidir, porque elas não possuem nenhum tipo de conhecimento técnico, né? Mas elas podem sim obter a sua decisão através desses princípios, desde que essa decisão advinda desses princípios não se afaste tanto das nossas leis, né? Então, desde a sua inserção na sistemática legal brasileira, o Tribunal do Júri ele tem evoluído bastante e ele tem se moldado aos regimes políticos e pela soberania dos veredictos que foi assegurada pela Constituição de 1988. O Tribunal do Júri é tido por muitos como uma instituição imprescindível, né, um instituto imprescindível à consagração da nossa democracia. Porque além de ser um instituto jurídico, é também um instrumento político, né? Porque retirou da mão dos monarcas o poder soberano de decidir e julgar e passou a compartilhar com as pessoas, com cidadãos comuns, em determinados casos previstos em lei, o julgamento e a aplicação das nossas leis. Então, nós esperamos, né, que com o resultado do conteúdo levantado e o conhecimento adquirido por todas nós, integrantes do grupo, durante a realização do trabalho, que foi feito por meio de muitas pesquisas, uma possível compreensão de todos vocês que estão nos assistindo ao nosso seminário, acerca do tema e acerca dos artigos que nos foi proposto. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a instituição do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele foi instituído primeiramente na Roma e na Grécia Antigas. Ele foi instituído aqui no Brasil no ano de 1822 por Dom Pedro I. O Tribunal do Júri ele tinha como intuito compartilhar com os demais cidadãos da sociedade a administração da justiça, o que era feito, como era decidido, como os casos eram julgados. Então, o intuito dele sempre foi compartilhar com a sociedade o que era decidido e como era decidido. Naquela época, dentre o Tribunal dos Júris, eram escolhidos 24 juízes de fato.
Esses juízes de fatos, né, que eram homens na época, eles eram selecionados dentro da sociedade e eles tinham que preencher alguns requisitos. Então, eles teriam que ser considerados bons, honrados e principalmente patriotas. A partir do estudo que foi realizado sobre o Tribunal do Júri com enfoque nos fatos históricos, é possível identificar que esse instituto ele sempre esteve presente elencando direitos e garantias individuais e fundamentais. A Constituição Política do Império do ano de 1824, do dia 25 de março, ela estabeleceu em seu artigo 151 que o Poder Judicial ele seria independente e que ele seria composto de juízes e de jurados. Ele também acrescentou, né, ela também acrescentou em seu artigo 152 que os jurados eles se pronunciariam sobre os fatos e os juízes eles pessoalmente aplicariam as leis. Agora eu vou ler os dois artigos para que vocês possam entender melhor. Então, o artigo 151 diz: o Poder Judicial é independente e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar assim no cível, como no crime, nos casos e pelo modo que o Código determinarem. Artigo 152. Os jurados pronunciam sobre o facto e os juízes aplicam a lei. É muito importante que a gente pontue, né, que a gente observe que a primeira sessão do Tribunal do Júri que ocorreu aqui no Brasil, ela ocorreu no ano de 1825, no dia 25 de junho. Ela teve como intuito julgar o crime de injúrias impressas e ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Vamos tratar agora sobre a competência do Tribunal do Júri. O artigo 5º, inciso 38 da nossa Constituição Federal, ele determina como competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que são aqueles crimes que acabam sendo mais noticiados, que geram maior repercussão na TV ou nos nossos meios de comunicação, né? Aqueles crimes que acabam gerando maior comoção popular. Então, os crimes dolosos contra a vida, eles estão previstos no artigo 121 a 126 do nosso Código Penal, que são eles: homicídio, infanticídio, instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio e o aborto. Esses crimes, em regra, eles devem ter o julgamento do colegiado, ou seja, do Tribunal do Júri. Mas existem algumas exceções. Digamos que existam duas exceções. Por exemplo, né, casos em que o julgamento deveria ser originalmente no Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri, e casos em que originalmente deveria ser no Tribunal do Júri, mas que passa a ser julgamento de outro tribunal. Quais são os exemplos dentro dessas duas exceções que eu citei? Quando um desses crimes é cometido em conjunto com outro que não está previsto em ser um crime doloso contra a vida, que não está dentro desses artigos 121 a 126. Não se encaixa como crime doloso contra a vida. Os dois vão ser julgados no Tribunal do Júri. Agora, um exemplo bem pertinente e bem comum, né? Vamos lá. Um caso de homicídio seguido de estupro. Ambos foram praticados no mesmo contexto. Então, ambos vão ser julgados no Tribunal do Júri. Agora, no caso reverso, né? Falei que tinham duas situações. Agora, no caso reverso, onde um caso originalmente deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, mas passa a ser julgado por outro tribunal. No exemplo do crime de latrocínio. Apesar de envolver um ato contra a vida, ele não é julgado pelo Tribunal do Júri. Por quê? Porque o bem tutelado é o patrimônio e não a vida. Então, ele vai ser excluído do Tribunal do Júri e ele passa a ter o seu julgamento através de outro tribunal. Então, são essas as duas exceções, né, em que crimes que são contra a vida são sim julgados no Tribunal do Júri, apesar de haver um outro crime em conjunto, e o caso em que o crime que originalmente seria do Tribunal do Júri passa a ser julgado por outro tribunal. Então, em regra, os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri, mas possuem essas duas exceções que são bem importantes a gente lembrar. Então, deve sim se ter a análise correta do que realmente aconteceu
para identificar se realmente vai para o tribunal do júri ou se vai ser designado para um outro tribunal. Vou falar um pouquinho sobre os princípios constitucionais do tribunal do júri. O tribunal do júri, ele é pontuado dentro de 4 princípios constitucionais. Esses princípios, eles vão estar descritos no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 38, sendo eles a plenitude da defesa, da soberania dos veredictos, da competência do tribunal do júri e do sigilo das votações. Então, eu vou falar bem sucintamente sobre cada um deles. Quando a gente fala sobre o princípio da ampla defesa, da plenitude de defesa, esse princípio ele vai pontuar que a ampla defesa ela deve ocorrer em todo e em qualquer processo criminal, podendo essa ampla defesa ela ser feita tanto pela autodefesa como pela defesa técnica. A defesa técnica é o poder que o advogado vai ter em decidir o que ele vai falar e quais provas ele vai usar em benefício do seu réu. Tudo que o advogado falar vai precisar ser comprovado com provas depois, mas o advogado ele tem o poder de decidir. Essa prova vai ser mais benéfica ao réu, ao meu cliente, então eu vou falar isso e vou deixar isso aqui mais... Não vou dar tanta atenção a isso. Então, o advogado ele vai ter esse poder de escolher o que ele vai pontuar, no que ele vai dar mais atenção. Quando a gente fala do sigilo das votações, esse é um princípio bem autoexplicativo, na verdade. Então, esse princípio ele pontua que o voto do jurado não pode haver a publicidade em relação aos votos dos jurados. Vou dar um exemplo. O jurado A decidiu que o réu ele vai ser culpado. Então, o jurado A não pode fazer com que o jurado B saiba do seu voto. Não pode haver a publicidade desses atos, para que ocorra uma votação até mesmo justa. Então, precisa haver o sigilo para que não ocorra nenhum tipo de injustiça em relação à votação. A soberania do veredito também é um princípio que é destinado especificamente ao corpo dos jurados, ao júri. Que esse princípio ele pontua? A decisão que o júri decide, ela é soberana. Então, se o júri decidiu que o réu ele vai ser inocente, o juiz togado não pode vir com uma decisão divergente da que o júri pontuou. Então, se o júri decide que ele é inocente, o juiz togado tem que dar uma sentença com com o réu sendo inocente. Então, o juiz togado ele não vai ter o poder de decidir de maneira divergente a que o júri decidiu. Por último, a gente tem o princípio da competência para o tribunal do júri. Então, o corpo do tribunal do júri ele vai ser competente para julgar os crimes que são dolosos contra a vida. Esses crimes eles estão pontuados do artigo 121 ao artigo 126 do Código de Processo Penal, sendo eles o homicídio, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o crime de aborto, com ou sem consentimento da gestante, ou aborto provocado por terceiros. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre os procedimentos relativos ao processo da competência do Tribunal do Júri, tá? A acusação de instrução, ela está prevista no artigo 406 a 412 do Código de Processo Penal. Seu texto traz quais são o que tem que estar fazendo, né, inicialmente. Ela se inicia quando o juiz recebe a queixa-crime. A partir do momento que o juiz recebeu a queixa-crime, ele vai incitar o acusado para estar respondendo. Esse acusado ele tem um prazo de 10 dias para responder. E detalhe, nesse período, nessa incitação, ela não pode ser feita por edital. Ela tem que ser, não dá para ser por edital, tá? Se por acaso esse acusado não se pronunciar em 10 dias, o juiz ele pode nomear um defensor. Esse defensor tem um prazo de 10 dias da data da nomeação dele para estar respondendo. Aí, respondendo a acusação. O acusado deu oferecimento da defesa, tá certinho. Aí o próximo passo do juiz é ouvir o Ministério Público ou o querelante dentro de um prazo de 5 dias. Concluído esse procedimento, o próximo passo será a realização da audiência de instrução. Na audiência de instrução, o juiz vai ouvir as alegações tanto das testemunhas quanto da acusação.
da testemunha e da acusação. E também é onde vai se pedir as diligências. Dentro dessa audiência de instrução, ele tem tanto o acusado, a defesa, ele tem um prazo de 20 minutos para estar falando, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. E se caso tiver mais de um acusado, então aí vamos supor, não vai ser 10 para cada um, vai ser 20 para cada um, podendo prorrogar mais 10 minutinhos para cada um, mas essa prorrogação tem que ter autorização do juiz e só quando ela realmente for necessário. Tem que ser feito isso de forma oral, tá? E detalhe, se tiver alguma diligência, alguma coisa, tem um prazo ainda de 10 dias para estar respondendo essas diligências, caso ela venha ocorrer. Feito o encerramento, o juiz ter ouvido todos os debates, o juiz tem um prazo de 10 dias para encaminhar sua conclusão. Tendo o procedimento de conclusão, um prazo de 90 dias. Quando a decisão se der pela pronúncia do réu, admitindo a acusação da defesa, esse procedimento aí vai ser, sim, encaminhado para o tribunal do júri. Porque aqui, esse procedimento de competência é o que vem antes, é a análise, bem dizer, se ele vai para o tribunal do júri ou não. Quando o juiz conclui para determinar se ele vai para o tribunal de júri ou não, normalmente não, ele dá a pronúncia. Só que além do instrumento de pronúncia, a gente tem a pronúncia, a impronúncia e a absolvição sumária. A pronúncia é quando esse processo ele é aceito. Ele vai ter andamento, ou seja, ele vai para o tribunal do júri, o juiz, ele ali naquela audiência que ele teve inicial ali, ele reconhece que realmente teve um crime, a defesa do acusado também contribui para isso, e o acusado não conseguiu se excluir daquilo ali. Essa é a pronúncia, que é o que para dar andamento no tribunal do júri. Além da impronúncia, ele tem outras duas ferramentas que ele pode concluir, que é a impronúncia. A impronúncia é uma espécie de stand-by no processo. É mais ou menos assim. O juiz não tem todos os fatores necessários naquele momento. Quando eu digo os fatores, são falei fatores, mas o correto seria dizer indícios necessários para a comprovação da autoria ou da participação desse acusado. Então, ele fala assim, eu vou deixar o processo em stand-by, fica lá arquivadinho, e quando aparecer ou surgir através de diligências, alguma coisa do tipo, mais provas, ele reabre. Então, nessa situação da impronúncia, o réu meio que fica ali, ó. Você não tá livre de responder esse processo, não. A gente só deu uma paradinha nele. É mais ou menos isso. E aí tem outra ferramenta, que é a absolvição sumária. A absolvição sumária, ela tá prevista no artigo 415. Eu até peguei aqui. A absolvição sumária, ela vai acontecer quando a prova foi inexistente do fato, provado não ser ele o autor ou participe do fato, o fato não constitui infração penal, demonstrada a acusação da isenção de pena ou de exclusão do crime, ou seja, não aconteceu, né? Ou a questão da pena também. Então, quando tem absolvição sumária, esse acusado, ele realmente vai estar livre, não vai ser que nem a impronúncia, que ele fica ali de stand-by paradinho. Tanto a impronúncia quanto a acusação sumária, ela cabe apelação, ela cabe uma reanálise dessa conclusão do juiz, tá? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante a gente colocar é o seguinte, com relação à pronúncia, o juiz tem que, no momento que ele faz a pronúncia, ele tem que estar muito certo daquilo, porque vamos pensar numa situação, uma hipótese que ainda está meio frágil a comprovação da autoria ou da participação do acusado, e o juiz vai lá e mantém a pronúncia. Se o advogado da defesa for um advogado muito bom e se aproveitar disso, a pessoa que às vezes cometeu o crime vai sair impune. Então, o momento da pronúncia tem que ser levado muito a sério e tem que ter documentação para afirmar isso. Então, o juiz tem que ter um discernimento muito esclarecido nesse momento. Senão, ele pode estar, entre aspas, aí, até facilitando para o acusado. A preparação do processo de julgamento para plenário, ela está prevista no Código de Processo Penal entre os artigos 422 ao 424.
onde o presidente do tribunal vai receber os autos e determinar as intimações tanto para o Ministério Público, para o querelante e para o defensor. O prazo é de 5 dias para apresentações de relações de testemunhas que irão depor em plenário, tendo no máximo até 5 dias também, tá? Para a realização de junção de documentos e requerer diligência se caso for necessário. Essas realizações de diligências antecipadas, elas não ofendem o contraditório da ampla defesa. É interessante ressaltar que são 5 testemunhas, é o limite máximo legal previsto. Só que assim, se tem 2 acusados, cada acusado tem um limite de 5. Então, por exemplo, tem 2 acusados, os 2 apresentou, vão dar 10. Então, é por acusado. Lembrando também que o informante não é considerado testemunha. O informante é uma coisa, a testemunha é outra, tá? O preparo para o processo de julgamento plenário ele é bem curtinho mesmo. Agora eu queria também mencionar para vocês que eu acho que é interessante, todo mundo gostaria de saber, né? Quem são os jurados? Quais são os pré-requisitos para você ser um jurado? Como que é o alistamento dos jurados? Isso está previsto também no Código Penal do artigo 425 ao 426, tá? Ele tem uma variação conforme a quantidade de habitante da comarca. E ele ocorre de forma anual. Então, todo ano tem esse alistamento. Esse alistamento, assim, é que não dá para... Porque, assim, depende da quantidade de habitante, vai aumentando a quantidade de pessoas que vão ser alistadas. O mínimo seria de 80 alistamentos a 1.500. Aí depende, que nem eu falei, da quantidade de habitante realmente. Quais são os pré-requisitos para você estar ali na listinha de jurados? Primeiro, você tem que ser maior de 18 anos, tá? Você tem que estar em pleno dever dos seus gozos e seus direitos políticos. Ou seja, se seu título de eleitor está bagunçado, você não foi lá, não votou, não regularizou, você também não vai poder ser um jurado. E você não pode ter sido processado criminalmente, porque vamos ser sinceros, eu vou ser um jurado de um crime que vai contra a vida e eu fui processado criminalmente. Não teria lógica se eles permitissem esse tipo de coisa. Outra coisa interessante é que, assim, às vezes eles buscam esses jurados, eles alistam essas pessoas eles pedem, por exemplo, uma associação que tem aquelas pessoas que têm bons olhos durante a sociedade, às vezes eles pedem listagem para associações, para escolas, pessoas ali daquele redor. Outra coisa interessante, você não vai receber nada para ser um jurado. Não tem pagamento, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desaforamento. O desaforamento está previsto no artigo 427 ao 428 do Código de Processo Penal. Ele nada mais é do que uma transferência de uma comarca para outra da mesma região, tá? Só que para ocorrer isso tem que ter alguns motivos específicos. Então, vai ocorrer quando tem suspeita com relação à imparcialidade do júri. Nesse caso também, ou em caso de interesse de ordem pública, ou quando tem dúvida da segurança do próprio réu. Por exemplo, é um caso que impactou aquela cidade, está todo mundo querendo desesperadamente espancar, lixar esse réu, é uma situação dessa também, tá? E quando, depois da ordem da pronúncia, né, que foi pronúncia para o tribunal de júri, já passou 6 meses e ele não foi feito. Pode ser por acúmulo de serviço, alguma coisa nesse sentido. Aí, quando ocorre isso, a gente vai estar pedindo essa transferência também. Essa transferência pode ser requerida pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante e pelo próprio acusado. Nessas situações que eu passei para você. E sempre vai ser na comarca mais próxima. Eu vou falar um pouquinho sobre a organização da pauta da sessão de julgamento. O artigo 429, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ele vai tratar sobre a organização da pauta. O que é essa organização da pauta? A organização da pauta não é nada mais, nada menos do que a agenda onde o magistrado ele vai decidir quais casos serão julgados primeiro e quais casos terão preferência. Nos incisos desse mesmo artigo, vai precisar ser
preenchidos alguns requisitos para que ocorra essa distribuição de datas e de casos. Então, o magistrado ele vai ter que observar se tem acusados presos. Então, se tiver acusados presos, eles vão ter prioridade nos casos. Dentre os acusados presos, ele também vai precisar observar quais deles estão há mais tempo. Então, vou dar um exemplo. O réu A está na prisão há 6 meses. O réu B está na prisão há 8. Então, o réu B, que está há mais tempo preso, ele vai ter prioridade na marcação da sua sessão de julgamento. Quando a gente analisa o segundo parágrafo desse mesmo artigo, esse segundo parágrafo ele pontua que o juiz-presidente ele vai reservar algumas datas para que as sessões de julgamentos que foram adiadas, né, a gente tem alguns motivos que pontuam o adiamento da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que vai ser explicado mais para frente no trabalho. Ele vai precisar reservar datas para que essas sessões de julgamentos elas sejam redesignadas. Então, houve um adiamento. Então, ele vai separar datas específicas para essas sessões que foram adiadas para que elas possam vir a ocorrer. Quando a gente observa o Código de Processo Penal, se a gente observar dos artigos 432 ao artigo 435, esses artigos eles vão falar sobre o sorteio e a convocação dos jurados para o Tribunal do Júri. Após ocorrer a organização da pauta, que, como eu disse anteriormente, é o agendamento dos casos e os dias em que ocorrerão as sessões do Tribunal do Júri, o juiz ele vai precisar intimar algumas pessoas, né, que serão o Ministério Público, a Ordem dos Advogados e a Defensoria Pública, para que eles possam acompanhar em dia e hora designados o sorteio e a convocação desses jurados. O sorteio ele vai ser realizado entre o 15º dia e o 10º dia útil, que é antecedente à reunião periódica. Esse sorteio ele não vai poder ser adiado, mesmo que falte alguma parte. Então, mesmo que alguém não compareça, esse sorteio vai ocorrer, esse sorteio não vai poder ser adiado por conta disso. Os sorteados eles vão receber uma convocação ou através de correio ou através de qualquer meio hábil para que eles possam comparecer no dia e hora designados para a reunião, né, podendo sofrer punições, né, sob as penas da lei, e eles vão ter que responder os chamados quesitos. O que são esses quesitos? São as perguntas que o juiz-presidente do júri ele vai fazer em relação ao caso. Né? Vai ser quando os jurados eles vão começar a pensar no caso, na história, para poder chegar à conclusão se o réu ele vai ser culpado ou se o réu ele vai ser inocente. Então, os cidadãos que eles não forem sorteados, eles vão poder ter o seu nome incluso para as reuniões futuras. Quando a gente fala mais sobre a formação do Tribunal do Júri, é muito importante ressaltar que esse serviço é obrigatório e o alistamento ele só vai caber aos cidadãos maiores de 18 anos. Eu confesso que eu me assustei um pouco quando eu li o artigo pela primeira vez e falava que o serviço era obrigatório. Não é que o serviço é obrigatório a todo cidadão que completa 18 anos. Essa obrigatoriedade ela é relativa a quem faz o alistamento. Então, se você fez seu alistamento e você for convocado daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, então você vai ser obrigado, por lei, a não ser que você, como eu disse anteriormente, você demonstre um justo impedimento, então você vai ser obrigado a comparecer nesse sorteio para essa convocação para poder saber sobre o caso e participar do Tribunal do Júri. Vamos falar agora sobre a função do jurado. O serviço de júri é considerado obrigatório, mas existem alguns casos em que as pessoas convocadas a comparecer no Tribunal do Júri simplesmente se recusam, por diversos motivos, seja por religião, seja por política e afins. Né? Essas pessoas simplesmente não vão e se recusam a participar após terem sido convocadas. Mas essa recusa, ela acarreta no dever daquele cidadão em ter que prestar alguns serviços alternativos, sob pena de suspensão dos seus direitos públicos, né? Enquanto ela não prestar os serviços que lhe foi imposto, né? E não fizer corretamente, não prestar devidamente o serviço e realmente concluir, ela fica sob a pena de suspensão dos seus direitos públicos, né? Conforme prevê o artigo 438, que em seu parágrafo 1º dispõe como serviços públicos, né? Serviços alternativos,
aqueles em caráter administrativo, seja ele assistencial, filantrópico ou até mesmo produtivo, né? No Ministério Público, no Poder Judiciário ou em entidade conveniada. Então, nos casos em que a recusa ela é injustificada ao comparecimento do júri, o mesmo ele será cometido ao pagamento no valor de 1 a 10 salários mínimos, conforme prevê o artigo 438, parágrafo 1º. Quem vai determinar o valor exato do pagamento dessa multa é o juiz, então fica a critério dele e conforme a condição financeira do jurado convocado, né? Agora, o jurado que sem causa legítima deixar de comparecer no dia marcado para a sessão de julgamento, ou caso ele se retire antes de ser dispensado do tribunal do júri, né, antes do presidente falar que ele pode ir embora, que ele está dispensado, ele acabar indo sem essa autorização, ele também vai sofrer com a aplicação dessa mesma multa, nesse mesmo valor de 1 a 10 salários mínimos, que também vai ficar a critério do juiz e conforme a condição financeira, né, econômica de cada um daqueles jurados, conforme prevê o artigo 442. Agora sim, somente vai ser aceita a escusa que for fundada em um motivo relevante, plausível e justificável, tá? E que seja devidamente comprovado. A pessoa que foi convocada, ela vai lá e conversa com o juiz e fala: olha, eu não posso comparecer, ou eu não compareci de última hora por tal motivo, e mostra a comprovação, e vai caber ao juiz se ele vai acatar tal justificativa ou não, salvo em caso de força maior. Por exemplo, a pessoa estava a caminho da sessão de julgamento, ela aceitou participar, não se recusou em momento nenhum, ela falou que ela ia e ela estava a caminho, mas no meio do caminho algo de força maior que não dependia dela aconteceu. Por exemplo, ela já estava um pouco atrasada, né, suponhamos, e o pneu do carro estourou, coisas nesse sentido que não deu para ela chegar a tempo do momento da chamada dos jurados. Aí não tem como essa pessoa sofrer com isso, né? Sofrer a aplicação dessa multa ou aos serviços que eu citei, porque ela estava indo, né? Foi algo realmente de força maior que impossibilitou o comparecimento dela, e daí, salvo nesse caso, ela não vai sofrer com a aplicação nem da multa e nem nada, né? Agora, conforme prevê o artigo 445 do Código de Processo Penal, o cidadão que estiver no exercício de sua função de jurado ou a pretexto de exercê-la, ele será responsável criminalmente nos mesmos termos em que os juízes são togados. Então é importante lembrar disso sempre que uma pessoa for participar do tribunal do júri ou estiver lá, estiver a pretexto de exercê-la, tem que se lembrar que ela será responsável criminalmente nos mesmos termos em que os juízes são togados. Então é muito importante se lembrar dessa questão. Sobre a composição do tribunal do júri e a formação do conselho de sentença, conforme a gente já mencionou anteriormente, o tribunal do júri ele é composto por um juiz togado, seu presidente, e por mais 25 jurados, dos quais desses 25, 7 serão escolhidos para constituir o conselho de sentença. Existem algumas hipóteses em que os cidadãos são proibidos de permanecer no mesmo conselho de sentença, de constituir o mesmo conselho de sentença. Casos que são proibidos são naqueles casos em que as pessoas possuem um cunho familiar, de parentesco, ou até mesmo mantenham uma união estável. Ou seja, aquelas pessoas que são marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, irmãos e cunhados, durante o cunhadio, claro, e tios, sobrinhos, padrasto, madrasta ou enteado, né? Como eu falei, aquelas pessoas que mantêm união estável, que têm um cunho familiar, que têm um parentesco, elas não podem constituir o mesmo conselho de sentença, né? Esses critérios que eu falei, essa proibição,
ela está prevista no artigo 448, em seus respectivos incisos e parágrafos 1º e 2º, e também no artigo 450. Então, é importante ressaltar que é proibido que as pessoas com cunho familiar, parentesco e afins constituam o mesmo conselho de sentença, e se a gente for parar para analisar, nada mais justo de que exista essa proibição, porque é possível de que essas pessoas, como já mantenham um certo contato, elas combinem suas decisões, elas debatam sobre aquilo, né? Enfim, diversas coisas que é preferível e é necessário que se mantenha distante, né? Que não constituam o mesmo conselho de sentença. É necessário que se exista essas regras a serem cumpridas, né? Desde o início. Então, existem, né, por outro lado, algumas possibilidades em que o julgado ele não vai poder servir, que estão previstas no artigo 449, inciso 1, 2 e 3, que é no caso se ele tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, ou seja, aquele processo já teve outros julgamentos anteriores, esse já é o segundo, ou o que seja, e ele já participou de um julgamento anterior, então ele não pode comparecer nesse também, não pode acontecer isso, então ele está proibido de servir como um jurado e de constituir o conselho de sentença. A outra hipótese é... desculpa, faltou falar independentemente da causa determinante daquele outro processo, né? Agora, no caso de concurso de pessoas, se houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, ou também se ele tiver manifestado prévia disposição para condenar ou para absolver o acusado. Se ele já tiver, antes da formação do conselho de sentença, ele tiver ali falando o que ele acha, ele tiver ali expondo qual é a decisão dele, com certeza ele vai cair fora e ele não vai poder servir, não vai poder fazer parte do jurado e não vai poder constituir o conselho de sentença. Então, é muito importante, quando a gente fala da composição do tribunal do júri e a formação do conselho de sentença, que a gente se alerte a todos esses pontos que eu coloquei aqui, porque é de extrema importância de que seja feito da forma certa, de que sejam seguidas as regras para que se evite qualquer problemas maiores durante a decisão dos jurados, né, daqueles que constituem o conselho de sentença. Bom, vou começar um pouquinho falando sobre o Tribunal do Júri, como que funciona. Vou começar falando um pouquinho sobre o juiz-presidente. Ele é responsável por estabelecer as isenções, as dispensas dos jurados e dos períodos de adiamento. Esses adiamentos, eles podem funcionar caso ocorram algumas situações. Por exemplo, quando o Ministério Público ele não se apresenta no dia estabelecido, esse juiz ele pode estabelecer que a data seja mudada para o primeiro dia desimpedido. Quando é o advogado do acusado que não comparece, ele pode... ele não comparece, ele não apresenta uma justificativa plausível e nem manda o substituto, aí esse presidente, o juiz-presidente, ele também pode trocar a data dessa sessão de tribunal do júri para o primeiro dia desimpedido, mas ela tem que estar dentro do prazo mínimo de até 10 dias, né? E o artigo, de acordo com o artigo 456, o parágrafo 1º e 2º. E também tem a situação em que quem não comparece é o acusado solto, o assistente ou o advogado do querelado. Nesses casos, o artigo 457, ele fala sobre a possibilidade inexistente disso acontecer. Essas pessoas, elas não podem faltar. Elas só podem faltar, e aí essa data ela só vai ser realocada para um outro dia em situações em que tem um motivo de força maior. Então, se não tiver nenhum motivo de força maior, essas pessoas elas não podem faltar no dia. Aí, mas caso aconteça, o juiz também troca a data pro primeiro dia desimpedido. O acusado preso, ele também não pode faltar no dia até então dessa sessão do júri. Quando ele falta, quando não tem ninguém que leva ele até o local que vai ocorrer essa sessão, né, até então porque ele está preso,
o juiz também vai trocar a data para o primeiro dia de desimpedido, ou então tem a possibilidade desse preso, do acusado preso, não querer ir, e aí ele emite uma declaração falando que ele não quer ir, ou o advogado dele pode emitir essa declaração também. E também tem a situação em que a testemunha não comparece no dia. Nesses casos, ela vai ter uma multa de até 1 a 10 salários mínimos, de acordo com a condição financeira dela. Aí isso o juiz... Além disso, tem alguns outros pontos que tem que ser verificado em relação às testemunhas. Elas têm que ficar em salas separadas, longe umas das outras, para que não tenham contato entre elas, justamente para estabelecer com que a história não seja combinada entre elas, nem nada do tipo. Também elas vão ser orientadas sobre os impedimentos, as suspensões e as incompatibilidades. E também, além dessas orientações, elas também não podem se comunicar umas com as outras, elas não podem se comunicar com os jurados, ou elas também não têm que manifestar as opiniões. E se acontecer isso, se tiver algum problema e acontecer uma dessas coisas, elas podem ser multadas ou expulsas. E do artigo 462 ao 465 do CPP, eles falam sobre algumas diligências, alguns atos de diligência que tem que acontecer. Algumas coisas elas têm que ser verificadas, como, por exemplo, a cédula das urnas, que tem o nome dos 25 jurados selecionados. Desses 25, só 15 vão participar ativamente do tribunal do júri, né? Tem essa margem aí de 10 jurados a mais, justamente porque 3 desses jurados a acusação pode pedir para descartar e trocar, e 3 desses jurados a defesa pode pedir para descartar sem apresentar motivo. Eles têm o direito de pedir para trocar até 3 desses jurados, né? Por isso essa margem de jurados a mais, né? E também pode acontecer alguns outros motivos, outros problemas que impeçam o jurado de comparecer, né? Então, por isso essa margem de erro. E eu trouxe aqui uma exortação que o juiz faz. É quase como se fosse um juramento, né? Que ele fala, em nome da lei, concito-vos examinar esta causa com imparcialidade a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. E aí os jurados, por sua vez, eles respondem assim: eu prometo. É uma espécie de promessa para manter as coisas o mais legítimas e dentro do direito possível. Achei muito interessante, eu não sabia disso antes da gente fazer o trabalho, né? Então eu achei interessante trazer para vocês essa exortação. Vou falar agora um pouco sobre a instrução em plenário, como que ela funciona. Ela basicamente serve para escutar a declaração do ofendido e as alegações feitas pelas testemunhas. E essas pessoas, tanto o réu quanto as testemunhas, elas vão receber perguntas da defesa e da acusação para tentar descobrir o que aconteceu e tudo. E também os jurados, caso eles queiram, eles também podem perguntar, se eles quiserem elaborar uma pergunta, ou se não entender alguma coisa, pedir para a pessoa repetir, pedir mais detalhes de determinados assuntos que forem tratados. Eles têm total a autonomia e para pedir isso, para solicitar que a pessoa responda determinados questionamentos. E outra coisa que não pode acontecer nessa instrução em plenário é o acusado estar algemado. A lei não permite isso, porque dá uma ideia de culpa, de que a pessoa não foi julgada culpada ainda, então não tem por que ela estar algemada, né? O que é muito interessante e que assegura direitos à pessoa que está sendo acusada. Eu vou falar um pouco sobre as atribuições e procedimentos durante a sessão de julgamento. Logo no início do debate, o corpo de jurados deve ter acesso a todas as provas existentes no processo. Com os meios tecnológicos, contribuiu bastante para essa parte, porque hoje todos os interrogatórios e depoimentos são prestados de forma eletrônica. Assim, durante a sessão, né, o Ministério Público ele atuará junto com o Tribunal do Júri. Por quê? Segundo a nossa Constituição Federal, ele é o titular da ação penal. Assim, o Ministério Público faz a acusação e logo depois o seu assistente. Agora, em casos de ação de iniciativa privada, será o querelante o primeiro a falar,
depois o Ministério Público e somente ao final da acusação será a vez da defesa falar. Segundo os artigos 476 e 477 do Código Penal, poderá a acusação replicar e a defesa triplicar. Isso significa que após o pronunciamento de cada parte, tem a acusação a faculdade da réplica. Se caso ela abrir esse espaço, a defesa pode apresentar a sua tréplica, né? Seria uma contra-resposta. Aí, em relação a esse tipo de procedimento, é destinado 1 hora para cada parte fazer. E aí, se de repente tiver mais de um acusado, mais de um defensor, eles têm que fazer a distribuição do tempo. Se de repente não tiver acordo entre as partes para a distribuição desse tempo, o juiz pode decidir por eles. Então, realizada a tréplica, não vai restar mais nenhuma oportunidade para manifestação ao acusador em plenário. Então, a gente pode dizer que essa parte dele fazer essa tréplica é muito importante para a defesa retomar a palavra. Por quê? Nem que seja o mínimo para ela fazer uma defesa, para dizer quão infeliz foi aquela acusação, para não transmitir uma ideia de defesa vazia aos olhos de um juiz leigo. Por quê? A falta desses argumentos pode causar um impacto se a gente levar em consideração que eles não têm conhecimento de regras jurídicas processuais. No debate, alguns podem ser levados a ser considerado nulo se o promotor ou o advogado fizerem referências ou lerem a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. De acordo com o artigo 479 e 480 do Código de Processo Penal, só pode ser mencionado aquilo que tiver sido juntado nos autos do processo em até 3 dias antes do júri. Por quê? O corpo de jurados ele pode solicitar a qualquer momento onde que está aquela parte mencionada ou citada no processo para eles verem. Então, se ele falar alguma coisa que não tiver ali, não pode. Também existe uma possibilidade de dissolução do conselho quando algum fato for considerado essencial para o julgamento e naquele momento não pode ser realizado imediatamente. Então, pode ser encerrados os debates. As partes podem pedir para que o juiz verifique essa situação porque ficou inconcluso, digamos, se eles verem que tem a necessidade. O conselho ele será questionado sobre a matéria de fato, e aí cabe os jurados decidirem sobre o mérito do julgamento. Assim, os quesitos que são formulados são pela materialidade do fato, autoria ou participação. Aí vai ver se o acusado deve ser absolvido, se existe alguma diminuição de pena alegada na defesa, se existe qualificadora, se existe causas para aumento de pena, né? Então, sendo assim, havendo uma resposta negativa de até 3 jurados, em relação sobre esses procedimentos, materialidade, autoria, o acusado será absolvido. Agora, se for uma resposta, se os jurados decidirem ao contrário, se decidirem pela condenação, o processo deverá ser seguido, né? Aí o próximo quesito vai ser referente à causa de diminuição de pena e as qualificadoras. No final, o juiz ele lerá todos os quesitos que deverão constar numa ata, e aí ele vai ter que explicar todos eles, cada significado mencionado, e aí não restando mais dúvidas sobre o assunto, eles vão se direcionarem, né, para uma sala especial que é onde é feita a votação. E aí consta também no nosso Código de Processo Penal que se de repente não tiver essa sala especial, o juiz pode pedir para que o público se retire, né, para que eles possam fazer essa votação. E aí vai permanecer na sala somente os jurados,
o Ministério Público, o seu assistente, o querelante, defensor do acusado e o escrivão do oficial de justiça. Isso está previsto no artigo 475 do Código de Processo Penal, tá? Aí, então, seguido isso, próximo procedimento, eles vão para essa sala, né, que será feita uma distribuição de 7 cédulas, 7 com a palavra sim e 7 com a palavra não. E aí a decisão, ela vai ser tomada pela maioria dos votos, né? Aí, logo após isso, o juiz vai pedir que o escrivão registre um termo de votação, que deve ser assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes presentes, constando o resultado do julgamento. Aí, se de repente houver alguma contradição desses quesitos, o juiz pode submeter a uma nova votação, tá? Aí, depois feito isso, né, no próximo procedimento, no final da votação, se for uma condenação, o juiz vai fixar a pena e vai determinar quais são as atenuantes e as agravantes do crime, né? E aí ele vai fixar a pena base para o réu. Se de repente ele for absolvido, aí o juiz vai ter que tomar também as devidas providências, que é devolver a liberdade para o acusado, vai revogar medidas restritivas que antes haviam sido decretadas. E, se caso necessário, ele vai impor uma medida de segurança, se for necessário. O juiz presidente será delegado algumas atribuições específicas, que conforme a lei, né? Que dispõe o artigo 497 do Código de Processo Penal. Devendo ele regular as sessões, dirigir os debates, e até mesmo intervir caso haja algum abuso, né? Ele também deve solicitar que o acusado se retire se ele estiver dificultando a sessão de julgamento. Ele também vai nomear defensor pro acusado, né? Se ele considerar que ele é indefeso. Ele também vai solicitar repouso para a refeição dos jurados. Ele vai ter que resolver questões de direitos citadas e também no final de tudo isso ele ainda pode solicitar força pública e prender desobedientes se houver durante a sessão do júri. Agora eu vou ler só um trechinho que eu peguei de um livro que eu achei bem interessante trazer. Que é assim: o juiz de presidente não pode ser um sujeito alienado ou uma marionete, mas sim um sujeito responsável pela eficaz condução do processo, preservando-se, sobretudo, o equilíbrio das forças com conflito no âmbito da par contígio. Com efeito, deve adotar todas as providências possíveis no sentido de fazer prevalecer, durante debates, a ética, a lealdade processual e a urbanidade. Então, basicamente, eu acho que resume bem isso que eu acabei de falar sobre as atribuições que ele deve realizar durante a sessão de julgamento. Agora, mudando um pouco de assunto, vou falar um pouco sobre a posição do réu durante a sessão de julgamento também. É importante falar um pouco sobre seus direitos e deveres durante a sessão de julgamento. Porém, acontece que nem na Lei 11.689 de 2008 e nem no Código de Processo Penal, ele expõe ou defina um local onde o réu deverá sentar durante o julgamento pelo Tribunal Popular. Por esse motivo, a gente avaliou alguns julgamentos de outros tribunais, acreditamos que durante a produção de provas, em plenário, o réu deverá se sentar do lado do seu defensor. Nesse sentido, na maioria das vezes, o réu entrará algemado e permanecerá assim durante a sessão de julgamento. Ele terá a voz durante o julgamento que será do seu advogado. Então, ele deverá conseguir derrubar argumentos da acusação, né? Convencê-los que o réu tem condições de se ressocializar novamente na sociedade e de que ele está arrependido pelo crime que ele cometeu.
né? E aí, por sua vez, a Constituição Federal, ela garante aos acusados, no seu artigo 5º, que no caso do julgamento em tribunal de júri, o réu não é só a ampla defesa que ele terá, mas também a plenitude de defesa. O que isso significa? Que ele tem direito de ouvir todos os depoimentos das testemunhas e apresentar as diligências, salvo caso venha a ocorrer algum fato que seja necessário realmente retirá-lo do plenário. Com conflito no âmbito da par contígio. Com efeito, deve adotar todas as providências possíveis no sentido de fazer prevalecer, durante debates, a ética, a lealdade processual e a urbanidade. Então, basicamente, eu acho que resume bem isso que eu acabei de falar sobre as atribuições que ele deve realizar durante a sessão de julgamento. Agora, mudando um pouco de assunto, vou falar um pouco sobre a posição do réu durante a sessão de julgamento também. É importante falar um pouco sobre seus direitos e deveres durante a sessão de julgamento. Porém, acontece que nem na Lei 11.689 de 2008 e nem no Código de Processo Penal, ele expõe ou defina um local onde o réu deverá sentar durante o julgamento pelo Tribunal Popular. Por esse motivo, a gente avaliou alguns julgamentos de outros tribunais, acreditamos que durante a produção de provas, em plenário, o réu deverá se sentar do lado do seu defensor. Nesse sentido, na maioria das vezes, o réu entrará algemado e permanecerá assim durante a sessão de julgamento. Ele terá a voz durante o julgamento que será do seu advogado. Então, ele deverá conseguir derrubar argumentos da acusação, né? Convencê-los que o réu tem condições de se ressocializar novamente na sociedade e de que ele está arrependido pelo crime que ele cometeu, né? E aí, por sua vez, a Constituição Federal, ela garante aos acusados, no seu artigo 5º, que no caso do julgamento em tribunal de júri, o réu não é só a ampla defesa que ele terá, mas também a plenitude de defesa. O que isso significa? Que ele tem direito de ouvir todos os depoimentos das testemunhas e apresentar as diligências, salvo caso venha a ocorrer algum fato que seja necessário realmente retirá-lo do plenário. Bom, vou falar um pouco agora sobre as considerações finais, as conclusões, o que o grupo entrou em consenso depois de a gente ter elaborado todo o trabalho, enfim. Já vou adiantando de antemão que não foi uma conclusão fácil de se fazer, justamente porque não é um assunto unânime, não é sim ou não. Apesar de a gente concordar com o Tribunal do Júri, a gente levantou alguns pontos de questionamentos que o Tribunal do Júri não se adequa, não supre, justamente porque tem alguns defeitinhos, né? Por exemplo, as pessoas incapacitadas. Tem pessoas que nem sempre a formação acadêmica delas vai dar embasamento suficiente para ela decidir sobre a liberdade de alguém, né? Nem sempre é a melhor pessoa. Será que é a pessoa mais capacitada para decidir sobre a liberdade daquela pessoa, né? Às vezes é uma pessoa sem formação, né? Mas justamente de ser pessoas tão diferentes assim que faz o Tribunal do Júri ser um instituto muito envolvente, muito democrático, né? Justamente por causa desse papel de decisão que ele dá à sociedade, né? Mas até que ponto esse papel de decisão ele é realmente a melhor decisão feita, né? E aí, justamente nesse ponto que a gente começou a convergir um pouco, porque é um instituto democrático, é um instituto muito bom, mas será que é a melhor pessoa para decidir sobre a vida de alguém? O direito, ele não é o reflexo da nossa sociedade? Se ele é o reflexo da nossa sociedade, ele tem que ser composto por pessoas da sociedade, pessoas diferentes, não pessoas só com formações jurídicas, né? Nesse ponto, a gente concordou com o Tribunal do Júri, mas até que ponto uma pessoa sem uma formação acadêmica, ela realmente é competente para decidir sobre a liberdade de alguém, né? Mas é um instituto muito interessante, foi um trabalho muito interessante da gente
da gente estudar. Eu mesmo gostei bastante. Nosso trabalho se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma pergunta, é só perguntar que a gente responde da melhor forma possível. E é isso, foi muito interessante fazer o trabalho, espero que vocês tenham gostado.